A Califórnia lembra sempre praias douradas, as colinas de Hollywood, mansões de celebridades e todo aquele brilho que a gente vê nos filmes. Mas a verdade é que esse estado gigantesco esconde realidades que passam bem longe desse glamour. Aqui no canal, a gente já mostrou a face nada paradisíaca de Oakland, onde gangues controlam bairros inteiros e tudo ocorre pelas ruas em plena luz do dia. Se ainda não viu, fica a dica. Depois desse vídeo, confere. O lado sombrio de Oakland. Para entender como uma cidade da Califórnia pode parecer mais um purgatório do que um sonho americano. Mas Oakland não é o único lugar que desafia o estereótipo californiano. No meio do deserto de Sonora, existe uma comunidade que parece ter saído de um universo paralelo. Um canto isolado, onde não há governo, infraestrutura, polícia ou regras. Um lugar onde cada um faz as próprias leis, ou simplesmente decide viver sem elas. Esse lugar se chama Slab City, e é conhecido tanto como a última cidade livre dos Estados Unidos, quanto como uma terra sem lei. Mas o que isso significa na prática? O que faz tanta gente trocar a vida urbana por um pedaço de terra árido, sem eletricidade, sem água encanada e onde o calor é insuportável? É só aventura ou tem algo mais profundo por trás? Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer um dos lugares mais excêntricos da América. Bora descobrir como é a vida em Slab City e o que realmente acontece por lá. Número 1. Localização e dados geográficos. Antes de entender a vida em Slab City, bora localizar esse pedaço peculiar de terra no mapa. O lugar fica no Condado Imperial, na Califórnia, cravado no meio do deserto de Sonora. Estamos falando de uma região árida, quente e isolada, a cerca de 160 quilômetros ao nordeste de San Diego, uns 270 de Los Angeles e aproximadamente 80 quilômetros da fronteira com o México. Tecnicamente, Slab City nem pode ser chamada de cidade de verdade. Ela se formou sobre um terreno que pertence ao governo da Califórnia, mas sem estrutura urbana, sem prefeitura e sem qualquer tipo de serviço público. O nome vem das lajes de concreto que ficaram como vestígios de uma base militar desativada. E sim, já a gente chega nessa parte da história. O clima? Bom, digamos que não é para os fracos. O inverno até que é suportável, com temperaturas entre 15 e 25 graus Celsius. Mas no verão, meu amigo, a coisa muda de figura. 40 graus é rotina, e em alguns dias o termômetro passa fácil dos 50 graus. O ar seco e a quase total ausência de chuvas tornam tudo ainda mais extremo. O terreno é plano, seco, coberto de areia e cactos, sem infraestrutura básica. Ali perto, a leste, passa o canal Coachella, responsável por levar água para as áreas agrícolas da região. Mas dentro de Slab City, não tem essa mordomia. Não existe água encanada. Cada morador precisa se virar como pode. Esse isolamento extremo já dá uma ideia do que faz algumas pessoas escolherem esse canto perdido no mapa como refúgio. Alguns dizem que esse calor absurdo e a falta de estrutura são um preço pequeno a se pagar pela liberdade total. Mas, como vamos ver, nem tudo é paz e amor nessa equação. Número 2. Um pouco de história da base militar à terra de ninguém. Agora sim, vamos contar a história. Para entender como esse lugar surgiu, a gente precisa voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940. Na época, o governo dos Estados Unidos construiu um acampamento de treinamento militar chamado Camp Dunlap, um local estratégico para treinar a artilharia antiaérea e o pessoal da Marinha, longe dos grandes centros urbanos. O acampamento funcionou oficialmente por 3 anos, mas com o fim da guerra, foi perdendo importância até ser totalmente desativado em 1956. Os edifícios foram desmontados e quase tudo foi retirado de lá. Quase tudo. Porque uma coisa ficou: as lajes de concreto, os tais slabs, que dariam nome ao que viria depois. Sem qualquer plano de ocupação, o governo transferiu a terra para o estado da Califórnia, e a área ficou meio que abandonada. E foi aí que as primeiras ocupações começaram.
do abandono às primeiras moradias. No começo, foram veteranos de guerra que haviam treinado ali e resolveram voltar, aproveitando as lajes de concreto para montar acampamentos improvisados. Depois, viajantes nômades e aventureiros começaram a descobrir o local. Um pedaço de terra sem regras, sem impostos, sem aluguel, sem fiscalização. Para quem queria viver longe do radar do governo, parecia perfeito. Nos anos 1980, a fama do lugar cresceu. Algumas revistas especializadas em trailers e camping começaram a divulgar Slab City como um refúgio para quem quisesse estacionar seu motorhome sem pagar um centavo. E foi assim que a comunidade começou a crescer. Com o tempo, Slab City passou a ter dois tipos de moradores, os fixos e os chamados snowbirds, que em tradução livre significa pássaros da neve. Os fixos são aqueles que vivem ali o ano inteiro, enfrentando todo tipo de condição, do calor extremo às dificuldades do deserto. Hoje, estima-se que cerca de 150 pessoas façam parte desse grupo. Já os snowbirds são os visitantes sazonais, que chegam no inverno para fugir do frio intenso de estados como Washington, Montana e até do Canadá. Quando essa galera aparece, Slab City pode ter de 3 a 4 mil pessoas, um contraste gigantesco entre as estações do ano. No verão, quando as temperaturas batem 50 graus ou mais, quase todo mundo vai embora. Quem fica precisa ser muito resistente, porque não há eletricidade, não há ar-condicionado e o sol não dá trégua. Já no inverno, o clima melhora e Slab City se transforma. O local vira um ponto de encontro alternativo, cheio de festas, feiras de troca, apresentações musicais improvisadas e uma vibe meio hippie. Mas essa fama de terra da liberdade também trouxe outra reputação, e nem sempre foi positiva. Número 3. Por que chamam de cidade sem lei? O apelido de cidade sem lei não veio do nada. Slab City não é uma cidade formalmente reconhecida. Não tem prefeitura, vereadores ou qualquer tipo de administração oficial. O que existe é uma espécie de autogestão, onde os próprios moradores definem regras informais sobre convivência. Além disso, a presença da polícia na região é quase nula. A responsabilidade de patrulhar a área é do Condado Imperial, mas os oficiais só aparecem quando acontece algo muito grave. Pequenos conflitos geralmente são resolvidos entre os próprios moradores, e crimes menores, como furtos ou brigas, acabam passando batido. Outro detalhe importante é que muita gente vai para Slab City justamente para sumir do mapa. Alguns só querem viver sem pagar impostos ou contas. Outros, no entanto, estão fugindo de problemas mais sérios. Isso reforça a sensação de que o lugar é uma terra de ninguém, onde cada um faz suas próprias regras. Mas calma, não significa que lá seja um caos total. Mesmo sem polícia e sem governo atuando de forma constante, os moradores desenvolveram códigos de conduta próprios. Algumas áreas têm um certo nível de organização, e grupos locais impõem suas próprias regras. E um detalhe importante: Slab City ainda faz parte dos Estados Unidos. Então sim, a lei existe, por mais que nem sempre seja aplicada. E a gente ainda vai falar mais sobre isso. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada, e assim você apoia o canal para continuar te trazendo conteúdos incríveis, além, é claro, de que você não perder nenhum assunto e fica por dentro de tudo. Número 4. Relação com a lei e a polícia. Voltando para a Califórnia, agora vamos falar sobre as leis, porque sim, elas existem por aqui, ao contrário do que muita gente pensa. Slab City está em solo americano. Então, as leis do Condado Imperial e do Estado da Califórnia se aplicam. Mas se a lei existe, por que a fama de cidade sem lei? A resposta é simples, porque a aplicação da lei por aqui é bem minimalista. A polícia do Condado Imperial faz algumas rondas, e quando rolam crimes graves, como assassinato ou tráfico pesado, há investigação. Mas a verdade é que muita gente ali simplesmente não chama a polícia para resolver problemas menores. Furtos, brigas, uso de drogas, invasão de trailers. Tudo isso acaba sendo tratado entre os próprios moradores, seja na base do diálogo ou às vezes na base da força.
Essa cultura de se resolver sozinho vem muito do perfil de quem mora ali. Gente que não quer saber do governo, que já perdeu a fé no sistema ou que simplesmente prefere viver à margem da sociedade. Mas claro, casos mais sérios acontecem. Laboratórios de metanfetamina já foram encontrados na região, e crimes violentos às vezes surgem nos noticiários. Isso reforça aquela imagem de terra sem lei, um tipo de velho oeste moderno. Mas no dia a dia, a maior parte da comunidade vive sem grandes interferências. Curiosamente, quem aparece mais por lá com mais frequência não é nem a polícia comum, mas a patrulha da fronteira dos Estados Unidos. Como Slab City fica a cerca de 80 quilômetros do México, agentes costumam monitorar a região para verificar se há imigrantes indocumentados passando pelo deserto. Fora isso, o lugar segue com sua própria dinâmica, sem muita interferência externa. Número 5. A dinâmica da comunidade. E aí vem a grande pergunta: como esse pessoal se vira sem água, sem esgoto, sem luz, sem coleta de lixo e sem hospital? A resposta é simples: cada um por si. Quem mora ali precisa se virar, porque não existe nenhum serviço público funcionando. Não tem prefeitura, não tem contas de luz, não tem caminhão de lixo. A água é um dos maiores desafios. Tem um canal de irrigação perto, o canal Coachella, mas a água dali não é tratada e é tecnicamente proibida para consumo humano. Então, a maioria das pessoas compra água em caminhões-pipa ou dirige até a cidade mais próxima, Neeland, para buscar galões. Quem pode, armazena o máximo possível para evitar idas frequentes. Já a eletricidade depende de painéis solares ou geradores a gasolina. Com um pouco de investimento, dá para ter uma geladeira funcionando, um ventilador e até um ar-condicionado portátil. Mas para quem não tem dinheiro, o negócio é contar com velas, lanternas e a luz da lua. Esgoto? Esquece. Quem tem dinheiro cava fossas rudimentares. Quem não tem improvisa com banheiros secos ou baldes. O lixo também é um problema. Alguns moradores dirigem até aterros sanitários fora da região. Outros simplesmente queimam tudo, e muitos acabam jogando em terrenos baldios. Sem coleta pública, a sujeira vai se acumulando. Mas e se alguém passa mal ou sofre um acidente? Aí complica. O hospital mais próximo fica a 40 quilômetros de distância, em Brawley, e não existe ambulância em Slab City. Se a pessoa não tiver como sair por conta própria ou contar com a ajuda de alguém, fica na mão. Esse é um dos riscos de viver longe de qualquer infraestrutura. Agora, a economia por ali é quase de escambo. Muita gente troca serviços. Quem entende de eletricidade ajuda a instalar painéis solares. Quem cozinha bem vende comida. Outros consertam motores, fazem artesanato ou oferecem pequenos consertos em troca de itens essenciais. Não existe comércio formal, mas existe um jeito de sobreviver. A verdade é que Slab City não é para qualquer um. A liberdade vem acompanhada de desafios brutais. Quem fica, aprende a se adaptar. Quem não consegue, vai embora. Número 6. Arte e cultura. Salvation Mountain e East Jesus. Se por um lado esse pedaço de terras é conhecido por ser uma espécie de terra de ninguém, do outro ela também ganhou fama pelo lado artístico. Dois lugares se destacam: Salvation Mountain e East Jesus. Salvation Mountain é uma enorme colina artificial coberta de tinta, palha, adobe e concreto, criada ao longo de quase 3 décadas por Leonard Knight, um residente que acreditava na mensagem que Deus é amor. Ele recebia doações de tinta e passava dias inteiros pintando versos bíblicos e desenhos coloridos na montanha. Depois de sua morte, a montanha continuou sendo preservada por voluntários e se tornou uma das atrações mais excêntricas da Califórnia. Já East Jesus é uma verdadeira galeria a céu aberto, onde esculturas gigantes feitas de sucata dão um toque surreal ao deserto. Carros cobertos de pinturas caóticas, bonecas penduradas em árvores e muros erguidos com garrafas velhas fazem desse lugar um refúgio para artistas experimentais. É um espaço livre, onde qualquer um pode criar sua própria arte, e muitos visitantes de Slab City
passam por lá para conferir as criações malucas. Número 7. Vida social, lazer e curiosidades inusitadas. Você pode se perguntar, mas o que essa galera faz para se divertir? Bom, em Slab City, o conceito de lazer é bem particular. Não tem shopping, não tem cinema, não tem parque público com infraestrutura. O que existe são espaços improvisados e eventos criados pelos próprios residentes. Um dos pontos mais famosos é The Range, um palco ao ar livre cheio de sofás velhos, cadeiras reaproveitadas e um sistema de som meio capenga, mas que funciona. Todo sábado à noite rola um show de talentos onde qualquer um pode cantar, tocar violão, declamar poesia ou simplesmente se apresentar. É aí que surge a principal vida noturna de Slab City. As pessoas se reúnem, levam bebidas e viram a noite tocando música ou só curtindo. Apesar de parecer o fim do mundo, há moradores que instalam roteadores via satélite e oferecem café pago ou doado, com acesso à internet. Então sim, você pode tomar um café da manhã no meio do deserto enquanto carrega o celular e conversa com vizinhos. É tudo muito simples, mas dá ao lugar um mínimo senso de socialização moderna. Quando a população de inverno chega, às vezes organizam festas temáticas, bailes de gala com roupas de brechó, encontros de fogueira e até uma espécie de baile para adultos que nunca tiveram a chance de ir a um na adolescência. É tudo organizado pelos próprios moradores, com zero formalidade, mas repleto de criatividade. Número 8. Futuro de Slab City. Apesar de toda a aura de liberdade, o futuro de Slab City não é garantido. A terra pertence ao estado da Califórnia e de tempos em tempos surgem propostas para vender a área. Já se falou em transformar tudo em uma fazenda de energia solar, criar uma reserva ambiental ou simplesmente leiloar os terrenos. Como a lei diz que qualquer dinheiro dessa venda iria para o fundo de aposentadoria dos professores do estado, sempre há alguma discussão sobre o que fazer com o local. Os moradores sabem disso e tentam se organizar, criando grupos comunitários para lutar contra uma possível remoção. Mas isso gera um dilema. Se organizam demais, perdem o espírito anárquico. Se não se organizam, correm o risco de serem despejados do nada. Por enquanto, Slab City segue existindo na base da incerteza. Pode continuar assim por anos, ou pode ser que, de um dia para o outro, alguém compre tudo e acabe com essa última cidade livre da América. Ninguém sabe o que vem pela frente. Mas, até lá, o caos e a criatividade continuam reinando nesse pedaço de deserto, onde tudo, ou nada, pode acontecer. E aí, o que você achou desse universo paralelo chamado Slab City? Teria coragem de largar a vida na cidade e encarar o calor do deserto para viver longe das contas e das leis? Conta pra gente nos comentários qual seria a sua escolha. Se curtiu esse conteúdo, compartilhe com a galera que adora uma história curiosa e não se esqueça de se inscrever aqui no Belo Mundo para nos acompanhar por mais aventuras e lugares inusitados. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e até a próxima.